Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Pega o seu café, mas um café real, tá? Não é um café de metaverso, não. É um café para sentir aquele aroma, para sentir se tá bem quentinho, porque café frio ninguém merece. Porque a gente vai novamente conversar sobre metaverso, mas alguns assuntos que ainda causam, vamos falar no mínimo, entusiasmo, né? A gente vai falar de realidade virtual, realidade aumentada. Não sei se você já brincou de Pokémon, eu já brinquei, já saí caçando Pokémon e por aí vai. Mas a gente vai falar também de NFT. Porque se você ouviu alguns dos episódios aqui do Inovação na Veia, tem o Espanha, que ele comprou NFT, foi sorteado para ir para o espaço. Mas nem todo NFT serve para isso, né? Para que serve NFT? É só para ir para o espaço? Claro que não. Mas Isaac Ivanoff vai nos contar. Se você não ouviu nenhum episódio com ele, volta lá e vai ouvir que tem muita coisa bacana sobre metaverso. Mas ele vai se apresentar de novo. Isaac, que prazer te conhecer, né? Pessoalmente dessa vez. Muito bom. Para quem não sabe, hoje eu estou em São Paulo, aqui no Cubo. Vim gravar pessoalmente e pude conhecer o Isaac, porque então era online. Mas se apresente, por favor. E de repente na próxima pode ser no metaverso, não? Olha... Não me tente, porque daqui a pouco eu tô gravando podcast no metaverso. Não me tente. Falta pouco. O próximo que de repente pode ser. Olha, aqui ia ser muito bacana. Mas bom, vamos lá. Eu sou Isaac Ivanoff, né? Estou o CEO da MetaNext Ventures, uma venture builder que busca desenvolver startups disruptivas para o metaverso. Assim como também, né, estou também CEO do Conselho Virtual e trabalhando também com Inerverso, né, aquela parte de autoconhecimento. Essas são algumas das coisinhas. Como que é essa? Inerverso, inteligência intuitiva. Essa vai ser outro episódio. Pode ser. E aproveito, inclusive, para dizer, né, falamos aqui do café, que não seria no metaverso, seria um café real. Já existem dispositivos que estão sendo desenvolvidos, Digital Smells, para exatamente você ter a experiência do aroma, do cheiro, do perfume de algumas coisas. Então, existem empresas, principalmente, né, de perfumes, que já estão desenvolvendo isso para que você virtualmente consiga ter a fragrância dos perfumes. Daqui a pouco você vai poder andar por uma floresta, por um bosque e sentir o cheiro dos arbustos, dos eucaliptos, enfim, dos pinheiros. Então aquela conversa de quando a gente está assistindo alguma receita na TV e fala assim, pena que você não está sentindo o cheiro. Daqui a pouco você vai poder sentir o cheiro. Como? A tecnologia chegando, obviamente, né, é um processo, inicialmente com perfumes ou cheiros que sejam padrões e que, portanto, sejam replicáveis, e depois iremos chegar nesse ponto, né? Ao ponto de cada vez que eu converso com você, a minha cabeça fica assim... Como que eu vou sentir cheiro no metaverso? É incrível, não? Aroma também? Sabor também? Sabor talvez seja um pouco mais difícil, né? O sabor ele seja um pouco mais difícil, mas cheiro já, assim como também todas aquelas luvas sinápticas você já consegue sentir, né? O tato, o tato, né? Ok. O tato eu consigo, para mim é mais palpável. Perfeito. Né? Perceber isso, mas o aroma... Eu não consigo imaginar como que seria isso. Está sendo feita a construção exatamente de nanopartículas que geram uma combinação tal que permite, né, que você então sinta aquele aroma. Então, assim, é um trabalho, é um desenvolvimento complexo, hoje muito caro, mas é tendência também, né? De todos os sentidos, talvez as experiências metaversas, elas ainda parem no paladar. O paladar ainda é a parte mais difícil,
né? Porque você São necessitaria... muitas papilas gustativas. Exatamente. O sensor, né, ela está muito ligado também, obviamente, ao olfato, mas também a recepção das papilas. Então, esse ainda é um processinho talvez um pouco mais demorado, mas sentir cheiro já é possível. Tá, isso está na realidade virtual ou está na realidade aumentada? Onde que isso está? Ela está hoje mais atrelada à realidade virtual, né? E aí eu acho que até é interessante, né, talvez fazer uma definição, e aqui quando você me provocou isso, eu fiquei pensando como trazer isso de uma forma muito clara de ser entendida. Digamos que realidade virtual é a utilização, é pegar a internet e você entrar nela. Tá. É um processo meio imersivo, é você entrar na internet. É como se você tivesse, eu vou usar aqui um termo, se eu estivesse jogando e estivesse ali naquele joguinho. Lá, exato. Tá. Estou num site qualquer de compras, entrei na loja. Então, realidade virtual tem esse processo. Já a realidade aumentada é você pegar a internet e trazer para você. Dentro da sua realidade, dentro de onde você está. Então, isso, o holograma seria? O holograma seria uma realidade aumentada. A utilização, por exemplo, de um óculos que pudesse trazer, que pode, e aí existem algumas big techs trabalhando muito forte nisso, né? Diga-se aí a própria Meta, mas também Apple, de trazer óculos que você consiga visualizar. Óculos é apenas um dos devices, né? Nós já temos, inclusive, aquelas como se fossem lentes de contato, né? Ou ainda chips ainda que vão ali na retina. Isso me lembra Blade Runner, isso me lembra, para quem tem a minha idade, me lembra Matrix, né? De certa forma, eu entendo, pelo menos quando a gente olha, por exemplo, as publicações de Júlio Verne, né? Ou você vê que muito da ficção, eu não sei se eles eram visionários ou se nós, na nossa condição de leitores, nos tornamos visionários. Então eu não sei qual dessas... Você tem quantos anos? 47. Então você é da época dos Jetsons. Oh? Eu fiquei aqui imaginando os Jetsons. Telemedicina, por exemplo. Para quem não conhece os Jetsons, dá um Google. Por favor. Jetsons, Flintstones, né, que mostrava exatamente, né, realidades totalmente distintas. Né? E eu amava os dois. E os barbapapas. E por aí vamos. Mas essa condição, né, de querer trazer, por exemplo, Minority Report, Matrix, entre tantos outros filmes, né? Ou ainda, por exemplo, o Jogador Número 1, também, que traz um senso metaverso gigantesco, né? Quando você fala como que as vidas se confundem, né, do real e o virtual, e como que isso, acaba de alguma forma influenciando o outro. São temas interessantíssimos, mas de qualquer forma, voltando, né, para a parte da ficção, a ficção ela contribui muito, e parte daquilo que víamos em ficção, hoje é possível. Se lemos, por exemplo, eu tinha coleções, eu lia a Isaac, pelo meu nome mesmo, né, mas quando era menininho, eu lia muito Isaac Asimov. Quantas coisas que eu lia lá quando eu era criança e hoje eu vejo já em processo de, né? Então, assim, é fantástico, assim. Não tem nada a ver, para quem, às vezes, alguém está ouvindo aqui e pensa assim, então quer dizer que como chamam aqui? Que eles falam que ai, gente, como chama aquela família? Eu tô com Flintstones na cabeça, tem nada a ver. Mas você já falou naquele episódio tal, falava que o Trump não sei o quê, tinha a apresentação do Simpsons? Não é Simpsons. Simpsons? Simpsons. Porque algumas pessoas falam assim, não tem profetizavam, nada a ver. né? Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com profetização dos Simpsons, o que a gente está falando aqui. Exato. Outra coisa totalmente diferente. De certa forma, a materialização de muitas coisas, né? E quando você entra no metaverso, o poder criativo ele se expande muito. Então, exatamente, não há limites. E de alguma forma, eu entendo que isso, inclusive, representa uma evolução da humanidade. E aí vocês vão falar, poxa vida, que viagem grande, mas calma um pouquinho só. Mas uma evolução da humanidade para não causar a sua extinção.
Daí você me pergunta, não, mas o Elon Musk ele já está, por exemplo, trabalhando para a gente ir lá, exatamente pensando nessa extinção, não é esse o tema. Por exemplo, foi feito um estudo em 1960, 1970, que se chamava Universo 25, foi feito estudos com ratos, onde que eram colocados eles em condições totalmente favoráveis para o seu crescimento, para a procriação e ambientes favoráveis. Foram feitos por isso que se chama Universo 25, foram feitos 25 experimentos diferentes e chegava um momento em que os ratos, eles de repente começavam a criar como se fossem grupos, comunidades, e de alguma forma eles começaram a se extinguir, a se matar. Que isso? É um estudo bem interessante. Collum, se eu não me engano, é o psicólogo que estava por detrás desse estudo, e que levou aí algo em torno de 10 a 20 anos, ele fazendo testes e testes repetitivos, e percebia-se que quando não havia a mais necessidade de expansão, quando não havia mais condições de expansão, tendia-se que a comunidade ela começava a trabalhar em processo contrário de extinção. Então, é algo para ser, depois a gente pode talvez trazer isso para uma outra conversa também, uma outra discussão, mas é muito curioso isso, e talvez... aí a gente tem, por exemplo, Epicuro, né? Ali na Grécia ele dizia que a felicidade ela não estava na abundância, né? Então, assim, a felicidade muitas vezes está na existência e no senso no desejo de existir. Consequentemente, o metaverso ele pode expandir isso, fazendo com que a nossa vida ela não seja tão num ritmo, sabe, assim, já cômodo, sem muitos desafios, porque as coisas estão cada vez mais fáceis. Se formos ver, hoje a maioria das coisas estão em nossas mãos. Antigamente a gente ia, até o trabalho, de certa forma, que ainda o fazemos exatamente para sobreviver, mas hoje já fazemos um expediente da nossa casa ou em qualquer outro lugar. Não existe aquele senso de eu preciso, a comida vem até nós, as compras, está tudo muito fácil. Então, assim, é preciso ter alguma coisa que venha a causar uma disrupção nisso. Agora eu não consegui fazer a conjunção verbal de disrupção. Mas tá ótimo. Para que a gente, então, evolua um pouco mais e talvez o senso, né, de sobrevivência tal, ele continue pulsando em nós e, consequentemente, a humanidade seguindo no processo evolutivo. Teoria. Mas... você me fez lembrar aí, como que você falou do grego, que a felicidade ela está ela não está na abundância. Na abundância. Ela está no senso de existência e sobrevivência. E de pertencimento também. Pertencimento. Então, como que a gente vai pertencer a esse novo mundo? Porque eu já fiquei pensando, cada vez que a gente conversa, Isaac, eu brinco, mas é verdade. Sai um monte de interrogação assim na minha cabeça, você vai falando, eu vou pensando. Eu fui lembrando aqui que eu já vi experiência de igrejas em metaverso. Sim, né? Verdade. E houve uma crítica muito grande a isso. Mas isso é capitalismo. Gente, não é. É um novo mundo, é um novo tempo e as pessoas querem pertencer a isso. Por mais que elas queiram conhecer também, pertencer. E aí, pertencendo a essas questões de metaverso, vamos para esses temas que eu, particularmente, tenho quase nada de conhecimento a respeito deles, por isso que eu quero muito que você também fale, que é NFT, blockchain, criptomoedas, como que isso se junta ali com essa questão da realidade virtual aumentada, como que isso faz parte do metaverso, mas também na nossa vida hoje. Eu vou fazer uma pontezinha, se me permite, então, sobre o tema pertencimento, né? Então, o metaverso, ele também lhe permite que a nossa identidade ela esteja linkada àquilo que nos apresentamos ali. E isso aumenta o pertencimento. O que eu quero dizer? Se você entrar no metaverso, eu não sei quem é a Mariela. Se ela tem cabelo comprido, se ela é alta, se ela é de cor negra, amarela, não sei. Você pode depois querer se identificar e dizer para mim, olha, no mundo real eu sou assim. Sim. Mas até então, eu estou desfrutando de uma amizade, de uma relação com alguém que simplesmente o é.
que não está atrelada a características físicas, regionais, de raça, de gênero, de religião, absolutamente nada. Isso Estou é equidade de desprovido, né, de qualquer tipo de preconceito. Eu simplesmente a tenho numa relação como amiga dentro do metaverso. Então, isso eu entendo que vai aumentar ainda mais o senso de pertencimento. E depois, obviamente, como é natural do humano, algumas comunidades acontecerão. Claro. Gosto mais disso, gosto mais daquilo, gosto mais de temas que são espirituais, gosto mais temas, sei lá, mais de música pop, curtir, enfim. Daí você vai criando, mas ainda assim, a sua identidade, ela será aquela que você apresentar, aquela que você entender, aquela que você gostaria de ser. Enfim, dá pra gente fazer uma viagem um pouco aí no campo sociológico, antropológico. Preconceitos ali, como que você vai fazer um preconceito de alguém que pode não estar se mostrando como ela realmente é, ou ela tá... Eu lembro, acho que foi na nossa primeira conversa, você estava falando daquele rapaz... Não é? Que tinha... Uma mobilidade reduzida em função da sua doença degenerativa, né? Doença degenerativa. E É. ele era o quê? Ele era um sir, um lord. Um lord. Então, ele quis se mostrar... E tinha uma namorada. Exato. Talvez no mundo físico... Ele não estava teria. totalmente impossibilitado. Então, não teria. Então, assim, eu vou poder brincar, por exemplo, eu poderia brincar com ele, vamos usar, então, o caso de pessoas que têm uma mobilidade reduzida. Eu vou poder dançar, brincar de pega-pega, correr, voar. Posso fazer o que eu quiser dentro daquele metaverso. Né? Então, assim, ele acaba sendo muito inclusivo, né? O senso de equidade, de pertencimento, em tantos outros, ele pode ser expandido. Os significados dessas palavras, inclusive, podem assumir outros, né? outros parâmetros, outras dimensões, em função disso que se apresenta, né? Desculpa. Eu ia fazer a ponte já pro teu blockchain, mas desculpa, vamos embora. Peraí que eu vou deixar você fazer a ponte. Mas aí, se valoriza o que realmente tem que ser valorizado. Não é? Aí eu vou fazer, não sei se você que está ouvindo é cristão ou não, mas independente disso, existe uma passagem bem interessante, né? Que fala que Deus, ele olha o coração. Né? Isso lá por ocasião do rei Davi, né? Que Samuel disse, né? Ele não olha para aparência. Ele diz para Samuel, não olhe para coisas, né? Mas para aparência física. Então, a gente está chegando talvez aí nesse ponto, né? De termos a pessoa como ela o é na sua essência e não na sua exteriorização. Né? Então Poxa, bom, isso vai para outro episódio, mas vamos para o NFT blockchain e criptomoedas. Vamos. Me fala um pouco mais. E daí, isso, a gente falando, né? Eu falei sobre a questão de identidade, e o blockchain, ele é um grande livro digital. É um grande livro digital em que não há uma instituição, uma entidade controladora. Imagine o seguinte, né? Na verdade, são blockchains, então existem alguns blockchains que trabalham em rede. Então, as pessoas, os usuários dos computadores, eles acabam também tendo o poder de decisão. Então, as discussões são colegiadas, impedindo, ou melhor, favorecendo, primeiro, né, assim, o barateamento de custos, enfim, de transações, a rastreabilidade total de todo tipo de transação, qualquer tipo de contrato que seja feito ali. Então, você pode até ter... por exemplo, se você registrou um determinado imóvel, né? Então tokenizou aquele ativo, você vai ter um hash, você vai ter todas as informações do que foi feito, como foi feito, para quem foi feito, o horário, absolutamente tudo, e isso é rastreável. Então, assim, imagine o seguinte, como se fosse um grande cartório. Você um grande cartório. No último episódio que a gente gravou, você que bom. chegou a Já não citar lembro. isso. Essa questão do blockchain como um grande cartório. Eu lembro que você falou disso. E isso permite
que as transações sejam ainda mais seguras, estejam muito baseadas naquilo que você, por exemplo, tem de fato. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma análise de crédito, enfim, se você tem condições de comprar determinado ativo ou alguma outra coisa dentro do metaverso ou não, né? Porque aí a gente depois pode expandir a questão de monetização e aí eu vou entrar em criptomoedas, mas definitivamente o blockchain ele vem para descentralizar e permitir que uma total transparência de todos os processos, todas as transações realizadas. Então ele valida e faz a transição, né, a transação de entradas ou saídas, né, por parte dos seus usuários. Isso é bem disruptivo, isso envolve todo o sistema financeiro, bancário, né? Como também toda a parte de imobiliário, sim. Enfim. Houve um casamento, ainda que não tenha validade jurídica ainda no Brasil, mas já está em processo houve, por exemplo, um casamento dentro do metaverso, né, com um blockchain, uma certidão de casamento via blockchain. Sério? E tá lá, todo o registro de como se é comunhão, se não é. Mais barato? Pode ser, né? E você pode convidar gente de todo mundo e todos participando. Ano que vem eu faço bodas de prata, quem sabe eu faço a minha festa no metaverso? Por que não? Com certeza vai ser trend topic. Acho que eu vou fazer. Eu vou sugerir isso ao Emílio, eu acho que ele vai gostar da ideia. Muito bom, muito bom. Se quiser também eu posso realizar a cerimônia. Eu sou um cerimonialista também, já fiz alguns casamentos. Pronto, eu já vou conversar com o Emílio. Falei, Emílio, 25 anos de casado, já sabemos como comemorar. Então semana que vem, quando a gente voltar, a gente já conversa sobre isso. Mas e daí, aí, então o blockchain faz... Né? Mas aí, peraí. Vale ou não vale esse casamento? Agora, brincadeiras à parte. Ainda juridicamente não, mas estamos em processo de. Tanto é que, como está acontecendo há pouco, o Banco Central, né, ele está gerando aí a moeda, o real digital, ele está entrando nesse universo e, consequentemente, todas as demais instituições, elas deverão também adotar blockchain, criptomoedas, NFTs. Esse é um processo. Obviamente existe também, né, uma oposição de forças. Você, por exemplo, tem todo um universo aí, uma indústria cartorial. Meu pai era dono de cartório, então eu entendo bem. Então, assim, existe uma batalha, né? Existe um processo ainda árduo, mas que vai ser acelerado porque é inevitável. Não tem como. É inevitável. Então, daqui a pouco também, assim como os smart contracts, eles também já estão sendo aceitos. A CVM, por exemplo, já está aceitando também transações via blockchain. Então, assim, não tem como. É um mundo, é uma evolução natural das coisas, né? Eu falei aqui que meu pai tinha, porque meu pai já faleceu, meu pai faleceu em 85 e eu me lembro da burocracia, eu me lembro de gostar de passar as férias no cartório, eu escrevia, eu autenticava o documento, isso tudo vai se perder, né? Tomara, porque, enfim. Mas isso dá garantia para criptomoeda? Fantástico, né? O que eu mais ouço, de verdade, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, Isaac, mas criptomoeda não tem lastro. Exatamente. Eu já perdi dinheiro. Eu também já ganhei, já perdi. É verdade. Mas tem uma pergunta e as pessoas não se atentam a isso, né? Eu pergunto, ok, e o real? Tem lastro? Só porque ele é físico? E o dólar? Tem lastro? Então, assim, mas, puxa vida, desde 1970, o dólar, por exemplo, ele não tem mais lastro. E antes ele tinha no ouro, então ele precisava ter reserva de ouro para poder fazer a emissão de papel moeda. Hoje não mais. Eu não sabia. Então, assim, as moedas hoje, elas... a maioria das moedas no mundo estão, sim, com lastro no dólar, que não possui lastro. Que, inclusive, durante a pandemia, por exemplo, o governo federal, ele emitiu cerca de 2 trilhões de dólares. É mais ou menos dizer, estou fabricando aqui 2 trilhões de dólares e vou distribuir para o mercado, que inclusive isso gerou... Aí é um outro tema sobre as valorizações, enfim. Mas foi isso. Mas olha que coisa, né? Então, assim, as moedas hoje financeiras, elas não possuem um lastro.
A mesma coisa se dá com a criptomoeda, por exemplo, ela se valoriza ou se desvaloriza pela utilização, ela acaba tendo a volatilidade em função, né, de acontecimentos mundiais. Então aí tivemos aumento dos juros lá nos Estados Unidos, aumento da inflação, tivemos problemas, guerra, são tantos fatores, né, guerra Rússia e Ucrânia, a China, né, com isso tudo isso acaba afetando, pandemia. Tudo isso, na verdade, só um detalhe interessante que é bom colocar, o pico talvez do Bitcoin e das outras criptomoedas, né, as altcoins, ela se deu ali por ocasião da pandemia. Por quê? Porque exatamente, os Estados Unidos foi lá e injetou na sua economia trilhões de dólares. Estava fácil o dinheiro, estava fácil você pegar um empréstimo. A juros baixíssimos. Se eu consigo emprestar a 1% e ter ali do lado, eu vou falar só 10%, que não é só 10%, mas ali uma rentabilidade a 10%, o que eu vou fazer? Empréstimo e compro aqui, a 10%. Foi aí que teve uma aquisição, uma compra sobrenatural das criptomoedas, valorização lá em cima. Daí, de repente, houve depois uma retração na economia dos Estados Unidos, tiveram que aumentar as taxas, né? Daí os mais conservadores falaram, opa, vou tirar aqui desses investimentos que são mais voláteis e vou indexar ou investir em algo indexado às taxas que eram as taxas ligadas ao Fed. Consequentemente, houve essa queda brusca aí também do Bitcoin e das outras criptomoedas. Então, é um processo natural, mas a criptomoeda, de uma forma geral, ela é uma moeda válida. Afinal de contas, qual a definição de moeda? Ela precisa servir de meio de compra, reserva de valor e meio de troca. Mas ainda não é reduzido o meio de compra dela? Ainda é reduzido, mas a partir do momento, né, que as transações já acontecem, por exemplo, numa concessionária perto de casa, a pergunta é, você quer fazer isso em que pagamento? Cripto? Você vai comprar um carro, um bem, né? Então, assim, isso, ou Visa, por exemplo, já existe o Visa Cripto, né? Cartão de crédito, cripto. Existe uma outra empresa também que agora recentemente anunciou uma junção também com o Visa, também voltado para criptomoedas. Aí tá, eu não vou entrar nesse mérito, mas me fez lembrar, obviamente, passamos agora, a gente está gravando esse podcast em novembro de 2022, final de novembro de 2022, tivemos as eleições recentemente no Brasil, onde havia uma discussão sobre moeda corrente, por uma determinada situação. O que vai ser moeda corrente dessa forma? A gente não vai saber mais, vai ter que descrever que tipo de moeda vai ser feita a transação. É isso. E estamos exatamente indo por esse caminho. Vamos acordar, que às vezes pode parecer, não soa muito estranho falar, mas criptomoeda vai ser utilizado para comprar meu cafezinho? Sim. Tempos atrás a gente usava conchas, a gente já usou sal, a gente já usou outras coisas que você pode hoje falar, imagina, isso você viu como dinheiro? Tinha, e eu usava o que eu tinha, era uma troca. Né? Então, assim, tanto é que salário, né, veio de sal, né? Ouro, né? Exato. Denários. Denários, exato. Os dracmas, que era por peso, enfim. Então, assim, tinham... o conceito de monetização, ele vai sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Né? Como eu disse há pouco, né, o próprio dólar, ou todos os dinheiros que necessitavam ter uma reserva, né, em ouro para poder então ser emitido, desde 1970 já não é mais assim. Pois é, eu como uma leiga em economia, eu achei que sempre tinha que ter. Então você já me mostrou que não tem. Então o blockchain, ele vai dar uma segurança, ele dá uma segurança para a criptomoeda. Não é aquela coisa, porque eu já conversei, não invisto em criptomoeda porque é um dinheiro que eu vou perder, porque criptomoeda, se alguém quiser, some com aquilo. Não tem quem, como existe um banco central, né? Não teria quem tomaria conta daquilo. O conceito de tomar conta, ele acaba sendo equivocado, porque hoje, né, você tem uma figura central, uma instituição que centraliza isso, e você fica refém de qualquer regra, qualquer regulamentação que ela coloque.
Agora, a partir do momento que você tem um processo colegiado, então você vai fazer o voto, falar assim, não, eu concordo com isso, concordo com essa taxação para todo tipo de transação, concordo que as transações elas aconteçam em até tanto tempo para esse determinado valor. E por aí vai, você começa colegiadamente. Esse é o objetivo da Web3, esse é o objetivo, né? Eu lembro que você comentou que foi uma das discussões no último episódio, que é o descentralizar. É isso. E daí, quando a gente fala, por exemplo, de rastreabilidade, olha que coisa interessante do ponto de vista, inclusive, de corrupção, de uso indevido por máfia ou qualquer outro tipo de terrorismo, Sim. por exemplo, porque tudo que se faz dentro da blockchain é rastreável. Então, se o meu dinheiro está indo para você, todos sabem que... Porque, na verdade, daí não vai ser a figura Isaac, não vai ser a figura amarela, vai ser o X para Y, sim, por assim dizer. A gente vai ter um código, sim. Mas daqui eu estou transferindo para cá. O que está acontecendo lá que está tendo tanta transferência para lá? E essa transferência está indo para fulano que, de repente, a gente sabe que faz armas. Poxa. Opa, aumenta a segurança também. Então, assim... blockchain, ele tem inúmeras camadas que nos gerarão mais segurança. Gerarão mais transparência e evitarão fraudes ou qualquer tipo de outras utilizações indevidas do dinheiro, como se faz hoje correntemente. Porque se hoje eu recebo uma malinha de dinheiro e entrego na sua mão, a não ser que alguém assim, tenha filmado, ninguém mais vai saber, aquele dinheiro ali ele não tem rastreabilidade Sim. nenhuma. Você não sabe de onde veio. Puxa, e eu não sei para onde vai. A não ser, aí você me fez lembrar os filmes de FBI por aí vai, onde tem que colocar um rastreador para achar onde está o dinheiro, né? E o blockchain é isso, ele já vem com esse rastreador. E o NFT nessa história? Os NFTs, eles são o Non-Fungible Token. Sim. Então, são tokens não fungíveis. O NFT... Tá, mas vamos começar. O que é o token? Token é uma propriedade intelectual de uma pessoa ou uma corporação. Porque talvez alguém conheça token porque precisa no banco. Mas você vai fazer alguma coisa, precisa de saber qual é o número do token. Perfeito. Né? Então, o token é uma propriedade pessoal, intelectual, né? Então o e-token, né, que a gente acaba utilizando por aí, tem essa finalidade, uma coisa muito pessoal que só você tem acesso. Sim. Então o conceito de token está por aí também, né? Mas é você todo tipo de propriedade, então desde uma obra de arte, uma música, qualquer coisa ela pode ser tokenizada. Então isso também vai fazer com que haja, de novo, vou usar bastante esse termo para ficar bem gravado, vai descentralizar muitas coisas. Por exemplo, quando você, imagine um artista, um cantor, ele hoje tem que deixar em plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, as suas músicas. Sim. E elas vão trabalhar aquela música de alguma forma e monetizar o cantor, o artista ali, X centavos por Sim. cada download, cada música escutada. Você tokenizando isso, você é o dono daquele ativo e quando reproduzido, a monetização disso vem diretamente para você. E aí você pode dar aí é o contrário, você dá um percentual. Aí, se eu tenho uma plataforma que se interesse pela minha música, ok, você vai ter um royalty disso. Então, toda vez que na sua plataforma você tocar minha música, você será monetizado. Mas só que eu que mando. Vou pensar em fazer isso no podcast. E isso é muito bom, porque, veja, aí eu me empolgo porque o Web3, todo esse conceito Sim. metaversico, ele dá poder ao usuário. Não é a instituições, Sim. não é a empresas. O poder está na mão. É o empoderamento realmente do usuário. Sim. Tá, então falamos do token. E o NFT? Como que ele funciona? O NFT, ele tem um registro, então qualquer coisa, qualquer arte, você cria um registro, de novo, tal como ali no blockchain, né? Você vai ter todos os dados, vai ter uma hash com data, horário, enfim, e mais um código de centenas de dezenas de palavras, exatamente para garantir, né, que é seu. E a partir daí, você decide como utilizá-lo ou não, apenas tê-lo. Então, dependendo, por exemplo, o teu podcast,
ele pode se tornar, um episódio ele pode se tornar um NFT. E esse NFT, ele pode ser comercializado ou não. Você já sabe o que eu estou pensando aqui, né? Você já sabe o que vai virar. E qualquer arte, tudo isso, ele pode virar uma NFT. E daí, a partir daí, você ser remunerado por isso, ou não, apenas pelo conceito de escassez, você esperar para valorizar lá na frente. Tá, então, tweet, qualquer coisa pode ser um NFT. Então, vamos supor que eu tenho um podcast, né, e eu vamos usar o termo podcast, não. Eu tenho um livro, e esse livro é possível transformar num NFT. Sim. E como que eu comercializo isso? Ou como que você, por exemplo, ou como que ele vai virar dinheiro para mim? Você pode comercializar em algumas plataformas, em algumas dApps, né, que são esses aplicativos descentralizados, como o OpenSea e alguns outros. Então você consegue comercializar isso. Existem outras plataformas também que assim o permitem. E a partir daí, quando a pessoa tem acesso, você vai dizer até isso, ou, por exemplo, você pode determinar por quanto tempo, enfim, você acaba, no seu smart contract, você acaba definindo todas as características de de como o usuário poderá fazer uso daquilo. E você pode falar, mas e se esse usuário ele repassar para uma outra pessoa? Você pode também deixar ali no smart contract que se isso acontecer, tudo bem, mas você vai ser também, vai receber por isso. Imagine isso, por exemplo, para os ingressos de shows ou de futebol, de espetáculos, né, de esporte, onde existe muito daqueles cambistas que eles compram lá o ingresso e depois lá revendem, compram o ingresso por 50, vendem por 500, dependendo do espetáculo. Tudo bem, de certa forma, dentro desse conceito de NFTs, eles podem até vender por 500, que a instituição emissora vai continuar recebendo por isso. Se alguém resolveu pagar 500, ok, desses 500, 250 vai ser aqui da instituição. Então, a perda vai ser muito menor e o ganho, obviamente, também maior, né? Eu sei que aqui a gente não fez nem pausa, né, de um bloco para outro hoje, mas houve uma queda dos NFTs ultimamente. Sim. O que aconteceu com essa queda? Se você puder falar assim de uma forma reduzida, porque parece muito bacana, mas por que houve essa queda? A queda ela tem se dado muito porque inicialmente os early adopters eles acabaram especulando, né? Então assim, houve uma especulação muito grande em cima das NFTs. Isso gerou uma sobrevalorização gigantesca de coisas que de repente não cabiam. Existem algumas artes que foram, por exemplo, comercializadas, não estou fazendo a crítica a um artista específico, mas algumas coisas foram comercializadas a milhões de dólares e você talvez não enxergue. Mas por quê? Será, né? Será que isso realmente vale? Né? Então, assim, houve esse processo e agora estamos entrando, principalmente porque houve também uma queda no mercado de criptomoedas, que é o meio pelo qual se faz esses tipos de transações, mas houve aí está dando uma sentada, ou seja, o que era, por exemplo, antes uma média de $2.000, até o ano passado era $2.000 por NFT, hoje já está na casa de 250. Na minha leitura também é algo mais real, está muito mais próximo da realidade. Eu, por exemplo, meu filho estava lá desenvolvendo NFTs e comercializando, sei lá, 1.000, 1.500, porque estava na vibe. Sim. Né? Hoje, aquelas mesmas NFTs estão na casa de 200, R$100, né? Então, assim, talvez esteja realmente ali um pouco mais na linha da realidade. Saiu aquela especulação. É mais ou menos o que aconteceu lá na década de 90, comecinho de 2000, com a bolha do .com. Né? Houve uma supervalorização, todo mundo comprando lá, sei lá, por exemplo, o Facebook comprou o domínio fb.com por 8 milhões, aquela Nations Luxury, ela comprou a privatejet.com por 30 e poucos milhões de dólares. Houve umas Sim. Não faz sentido. A gente vai entrando no processo de realidade. É isso que está acontecendo com a NFT. Isaac, a gente ainda vai ter que falar mais de NFT. Agora, depois eu quero saber como que eu vou sentir cheiro na realidade, lá no metaverso. E a gente vai ainda para... Eu tô aqui batendo o pé aqui e pensando nas outras coisas, mas virão outros episódios. Mas foi um prazer te conhecer. Prazer pessoalmente, foi muito bacana. Amei.
e que a gente possa gravar ainda muitos episódios aí, assim falando seja. sempre sobre essas coisas que instigam a curiosidade, instigam o pensar de uma forma crítica, porque não é só ir para metaverso é moda, criptomoeda é moda, blockchain é moda. Peraí, vamos ver o que realmente pode peneirar. Você citou aqui a Bíblia, eu falo novamente aqui do apóstolo Paulo, que diz que a gente tem que ser como Gibereia, confere, né? Vai lá, confere para ver se aqui, como que é aquilo, se tá ok, se não tá. Então que a gente possa levar informação para as pessoas para que elas tenham essa maneira de entender, né? E não ir só pela onda. E por favor, novamente, deixa seu contato para quem quiser te procurar e saber mais informações aí sobre o metaverso. Bom, eu nas redes estou lá como Isaac Ivanoff, então ISAAC Ivanoff com 2 Fs ao final. Todas as redes sociais, enfim, deverão me encontrar e ali também terão meu telefone, meu e-mail, todos os dados de contato. Fiquem muito à vontade. E a CVB? E a CVB, Metanext Ventures, somente isso, então, né, metanext.ventures, você já vai entrar lá no nosso site e conhecer tudo, né, sobre a tese da Metanext e todas as startups que estarão ali adentrando a nossa holding. Obrigada mais uma vez, Isaac. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para você, mais um episódio que eu tenho certeza que você vai sair com interrogações como eu, mas também vai buscar mais informações. E te espero no próximo episódio. Mas lembra de seguir @podcast.inovaçãonaveia, @café com a Mariela Parolini. Um beijo e Deus te abençoe e até o próximo episódio. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.